queridos, voltamos com mais um Denilson Ventura Singularizando. De pronto eu quero agradecer a todos vocês pela audiência em acompanhar o programa aqui no YouTube, que obviamente é a plataforma que leva conteúdo de qualidade. Hoje, com o nosso pré-candidato ao Senado por Sergipe, agora a campanha pleito, de 2022, Adi Machado, para falarmos sobre sua história e porquê dessa ida dele ao Senado. Seja bem-vindo. Olha, eu agradeço a você, Denilson, o programa Singularizando, a oportunidade maravilhosa de estar aqui conversar com os sergipanos. Denilson Ventura, todo mundo conhece em Sergipe, né? Essa figura maravilhosa, agradável. Quando chegava na academia era só uma alegria. Nós somos parceiros de academia. É isso aí. Então, essa minha presença aqui é um pouco também de ativismo. É verdade. Minha esposa diz assim: você tem que ir no programa de Denilson falar. Com satisfação. E também um pouquinho de tietagem. Não, ela é sua fã, não é? Nós somos amigos, na verdade, eu e Dênia, há 30 anos, não é? E assim, as amizades de 30 anos, elas são amizades solidificadas mesmo. Né? Ela já ficou fora do país, já voltou, e a sintonia é a mesma. Bom, de eu muito fico carinho, feliz de com muita tudo fé, isso, isso é muito bacana, né? E é assim que tem que ser com as grandes amizades. Diga-me uma coisa, é um grande desafio, você é um homem experiente, tem 45 anos de idade, advogado pela Universidade Federal de Sergipe desde 1999, portanto tem uma longa experiência também na advocacia. E agora você olha para o Senado. Qual foi o motivo? Denilson, a história é bastante longa. Eu vou falar do plano recente. Tá. O que ocorreu? Eu vim de uma história, não só da advocacia, como em serviço público. A última etapa da minha vida foi no Tribunal de Contas. Sim. Quando eu assessorei o conselheiro Clóvis Barbosa e fizemos um grande trabalho, acho que Sergipe se lembra, recentemente, de combate à corrupção no estado de Sergipe. O que ocorreu? De lá para cá, de 2016, 2017 para 2022, Sim. a gente percebe um recuo no Brasil do combate à corrupção. Esse tema começou a ficar esquecido e isso me preocupou bastante. Por outro lado, aquelas pessoas que se dispuseram a combater a corrupção, elas, vamos dizer assim, foram transformadas em réis. É normal num processo no Brasil, o sistema, o próprio Estado estava muito impregnado dessa cultura de corrupção, e é normal que ele reaja àqueles que pretenderam furar essa bolha. Isso aconteceu comigo. Mas eu também fui muito influenciado por esse estado emocional que o brasileiro passou, de não querer saber de política de forma nenhuma. Está havendo, de fato, uma aversão, das pessoas Uma pelo aversão. assunto, ou elas, de fato, discutem, mas elas não querem participar do pleito, Nada, né? querem E aí não há ficar longe. renovação, né? Discute ali, em especial aquela polarização, brigando um com o outro por causa de Lula, Bolsonaro Sim. e tal. Mas eu estava nessa, eu não quero isso para mim, fiquei longe, me desgastei muito nessa história do combate à corrupção. Mas quando chegou em 7 de setembro, as voltas ali do 7 de setembro do ano passado, eu fiquei muito preocupado. Porque eu imaginei que naquele período nós teríamos um 7 de setembro sangrento, violento, ruim para a história do Brasil. E eu lancei, então, um programa, um projeto social. Eu chamei de 7 de setembro é Dia de Paz. Lancei um artigo em nível nacional, Sim. explicando isso e chamando as pessoas para uma manifestação individual, ainda que seja, vestindo branco, dizendo que quer paz. Um aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui. Por favor. O que a FAN está fazendo agora comigo, o que você está fazendo agora comigo, toda a mídia faz. Eu não tenho o que falar da imprensa sergipana, dos colunistas, nada. Sempre, em toda a minha vida, eu tive o apoio da mídia, ao contrário do que querem fazer aí. É impressionante. Fala né? mal da mídia, fala mal dos veículos de comunicação, porque essas pessoas não têm vocação democrática. Pelo contrário, eu lancei o meu projeto muito singelo e tive o apoio completo da mídia. Ou seja, o espaço para ser ouvido Sim. foi aberto, Sim. né? E tem que ser de fato Não aberto. posso né? reclamar disso, Que coisa nunca, boa. nem antes, nem hoje. Nossa função é essa. Não mesmo. reclamo. Nossa A função mídia é deu essa. espaço e eu percebi que tinha uma grande percentagem da população que queria paz,
que não vê nessa briga por política algo que lhe traga resultado concreto. Mas ainda assim eu fiquei quieto. Visitei personalidades, pessoas que poderiam gravar um vídeo falando da paz. Numa dessas visitas, fui lá com a minha esposa no gabinete do senador Alessandro Vieira. Sim. E conversando com ela, conversando com o senador, ele aí faz uma proposta muito inusitada para mim. Por que você não é candidato a deputado federal? Eu parei, olhei para ela, eu disse, não, depois a gente conversa. E o que eu queria mesmo era discutir aquela paz, sem política no meio. E aí o tempo passou e percebi que os convites começaram a chegar, os seguidores de rede social, e começaram a chegar e eu comecei a reavaliar aquilo. E percebi que... E aí a minha esposa tem muito a ver com isso, né? Ela é culpada de muita coisa. Sim. Ela diz, olha... Porque as parceiras, elas são... As parceiras, as esposas, elas, na verdade, são caminhos juntos, né? Não se caminha isolado, né? Então, fator preponderante ter a perspectiva de potencial também do outro, muitas vezes, inclusive, uma perspectiva que o outro ainda não enxergou, né? Você tem 45 anos, tem um trabalho efetivado muito forte na sociedade, tem ideologia, tem caráter, não é envolvido em escândalos de corrupção. Então, qual é o impedimento, né? Não há impedimento, né? Ela disse, olha, acho que esse seu recuo não é você. Ou seja, você não está sendo você. Você é esse sujeito dinâmico que gosta de conversar com a sociedade, com as pessoas, que se preparou para isso. De fato, Denison, você foi o CDF. Não é? Ela disse, você se preparou e fruto da sua história recente de opressão, de pressão mesmo por conta da sua atividade, você recuou demais. E isso tá deixando você pela metade. E você é um sujeito inteiro. Perfeito. Eu sou inteiro naquilo que faço. Perfeito. Ela disse, se você se lançar, tem meu apoio. Então eu tive o primeiro voto Já dentro de casa, né? Depois, o dos filhos, da família, e as coisas foram evoluindo. Como é que você percebe esta aceitação por políticos que vamos poder chamá-los sim ainda de caciques e que estão, eu vou colocar o verbo estão, porque nada é perpétuo, né? Detentores do poder em Sergipe. Esses políticos que não querem que haja mudança. Você se propõe ao Senado e, obviamente, você vai bater de testa com nomes como André Moura, né, que está aí consolidado nacionalmente, com Jackson Barreto, consolidado em nosso estado, e outros nomes, né, já que temos somente uma vaga. Como é que você se percebe em meio a esses tubarões mesmo, positivamente da política falando? Não estou colocando em tubarões no aspecto negativo, né? Sim, sim. Pessoas que já estão aí há muito tempo, que têm na política, inclusive, uma profissão determinada, né? Como é que você se vê em meio a isso? Por óbvio, a minha própria história e minha própria posição ideológica já me põe numa situação de crítica a eles. Mas eu tenho um perfil que a própria imprensa vem destacando. O perfil conciliador, Sim. o perfil do diálogo. Eu sento com a direita e com a esquerda, com os dois polos. Fiz isso em agosto do ano passado para mostrar que essa polarização, essa radicalização não leva a nada. Sim. E então, eu, ao olhar para esses tubarões, eu reconheço neles um trabalho. Eu reconheço neles algo positivo. Todos, de alguma forma, deixaram a sua marca. Naturalmente, eu acho que Sergipe pode mais. O que eu quero falar com isso é que, apesar de ser um crítico, de ser a novidade, de ser o novo, enfim, o nome que a sociedade queira dar a essa renovação, que o meu nome certamente representa, eu não serei aquele que vai para o embate dizendo que nada presta, que só eu sou honesto e todo mundo, ninguém fez nada, e aquilo é tudo velho e não serve para nada. Só me recordando aqui, um dos grandes amigos meus da vida da política era um sujeito muito mais à direita que eu, sujeito conservador, que era Reinaldo Moura,
E a gente que sabe, era uma relação de pai para filho. Ele deixou aí os áudios dele para mim, está na rede social. Então, eu sou esse sujeito que conversa da direita à esquerda e tenho as minhas posições, os meus princípios. Então, primeira coisa que vocês não vão ver é o Adir Machado atacando, nem pessoalmente, nem desfazendo da história de ninguém. Agora, eu trago uma outra visão e dentro dessa visão eu quero estimular especialmente a juventude, as minorias, os oprimidos, os negros, os jovens que se prepararam e pensam que a política não é para eles porque eles não têm dinheiro. Este jovem de 45 anos, 45 anos, né? jovem. Não tem nenhuma família rica, não tem nada de tradicional na minha vida, a não ser a gratidão pela igreja, pela minha família, pelos amigos, enfim, pelas pessoas que me ajudaram. Eu fui sortudo na vida. Sempre apareceu anjos na minha vida que me deram oportunidades. Então, eu jamais teria condição de estudar numa escola particular. Mas tinha a família de tia Lelia, de neto do Graco, de seu José, que me acolheram ali. Tinha um professor de judô que conseguia uma bolsa para eu estudar em escola particular. Aí eu apenas fui aquele sujeito que o Espírito Santo baixou no meu coração e disse, estude, porque é assim que você vai chegar lá. Ou seja, não desperdiçou as oportunidades. Nenhuma delas, com certeza. É com esse mesmo viés agora que você encara esse momento. Houve alguma mensuração, alguma pesquisa do ponto de vista do seu crescimento em meio a esse processo e a disponibilidade do seu nome para a sociedade sergipana? Com certeza. Essa é a minha marca. Tá. Eu só faço coisas planejadas, pensadas, não faço nada à toa. Então, antes de escolher partido, cargo, eu parei, pensei, me juntei com meus amigos e procuramos ouvir a sociedade, tecnicamente falando. E podem apostar, a sociedade quer conteúdo. Ela não quer um sujeito que é candidato e fica caçando like, caçando curtida, tirando fotozinha bonita, aqui e acolá, falando as mesmas coisas e não diz como é que vai resolver o problema da educação. Eu sei que, claro, é natural do embate democrático que vão tentar não deixar com que eu seja candidato, eu só sei disso. Vão tentar impedir que eu dialogue com a sociedade. Só que, veja, Denison, nesse ponto eu vou ter que deixar de lado como é que eu posso te dizer? A modéstia. Eu vou ter que deixar de lado isso para dizer o seguinte. Eu me preparei para isso. Sim. Eu sei como é que as coisas funcionam. Sei que o network é importante. Sim. Sei que conhecer e procurar compreender como é que os meios de comunicação funcionam é importante. Então, eu sei que eu deixei as portas abertas na FAM. Sei que eu tenho as portas abertas com o Denison. E aí, essas forças não podem impedir que eu esteja aqui conversando com você. E na medida em que eu converso com você e digo à população aqui através do YouTube, através do seu canal, o que é que eu tenho a oferecer, não há mais como controlar essas coisas. Vai para a rede social. O programa de Denison vai ser compartilhado pelos seus seguidores. Sim. Os meus vão vir aqui e vão compartilhar. Então, essa democracia, graças a Deus, está no mundo. O programa de Denison não está em Sergipe. Como é que você verifica, você colocou um ponto aí bem importante, né? Esse critério das redes sociais, que acabam democratizando ainda mais os espaços, não é? Com, ao mesmo tempo, a criação de fake news. Porque você já colocou aí um ponto que é a possibilidade de, mesmo dentro do partido, tentarem impedi-lo, né? Eu vou deixar essa pergunta já feita. E dentro, internamente no Cidadania, com quem é que você disputa essa possibilidade de vaga ao Senado, que aqui em Sergipe esse ano só teremos uma vaga. Então é uma grande luta de todos, inclusive, mas eu quero saber também no Cidadania com quem você disputa internamente. Não saio daí, eu estou aqui com o pré-candidato ao Senado pela Cidadania, o advogado, o competente advogado Adir Machado. Eu volto já já aqui com o Denison Ventura, singularizando. Volto já. Olá, queridos. Voltamos com mais um Denison Ventura singularizando, aqui com o pré-candidato ao Senado pela Cidadania, o querido advogado competente Adir Machado. Eu deixei algumas perguntas aí, né?
sobre quais são as principais rivalidades internas no partido, forças essas que poderiam impedi-lo de ser o candidato principal do Cidadania, né? E qual é a plataforma mais direta de trabalho com a qual você vai, de fato, lidar? Bom, muito bem. Dentro do Cidadania eu percebo harmonia. Tá. O senador Alessandro foi o primeiro a apostar na minha capacidade, nessa capacidade que eu tenho de apresentar conteúdo para o pleito eleitoral. Sim. A própria imprensa tem noticiado isso, né? Tem dito que eu tenho qualificado o debate político, eu fico muito feliz com isso. Percebo que os deputados estaduais, os vereadores do Cidadania também vêm com simpatia, e a base do partido, eu acho que eu caí na graça, Sim. caí no coração da base do Cidadania. Eu identifico que quem não tem interesse em que Adir Machado seja pré-candidato ou futuramente candidato ao Senado, eram justamente aqueles que já se sentiam eleitos, estabelecidos. Quero nomes. Então, as pessoas que imaginavam que, em função do capital político anterior, já tinham sua cadeira garantida. E eu entendo perfeitamente esse sentimento. E não serei, já vou falando aqui no programa de dentro, não serei obstáculo à união da oposição. Não serei obstáculo ao entendimento para a renovação política do Estado de Sergipe ao comando. Agora, me permita que jornalista é assim, a gente cavuca, não tem jeito, né? Eu quero nomes. Quais são esses nomes que podem disputar dentro com do você? Cidadania não tem. A única tem. pessoa... Então, foi ótimo isso para você já, né? Sim. Porque houve uma opinião una do partido de que você é o nome. Sim. Isso é bom. Agora, naturalmente, e eu apoio o Cidadania, que a gente não deve sair isolado. Política é essa arte do diálogo. Quem ia pregar o contrário? Eu? Não. Sim. Então, o Cidadania fez federação agora com o PSDB. E a gente sabe que o PSDB, no plano local, é liderado pelo ex-senador, ex-deputado federal, médico, meu amigo, Eduardo Amorim. Exatamente. Um sujeito amável, maravilhoso, afeito ao diálogo. E uma outra vertente da oposição é o Podemos, que é liderado no plano estadual pela delegada Daniele Garcia. Né? Então, Daniele Garcia, a gente até então não sabia para que ela pretendia disputar, mas eu percebi recentemente, parece que o Podemos não fez um grupo suficiente para disputar deputado federal estadual. Me parece que ela deseja também disputar o Senado. E a gente percebe uma certa dificuldade em aceitar o diálogo quanto ao meu nome. Né? Então você pediu o nome, eu sou bem claro. Parece que tem que ser, né? As coisas estavam bem estabelecidas de que a candidatura seria de Daniele Garcia, que pode acabar vir a ser. Sim. A única coisa que Adir Machado se põe com firmeza e com tranquilidade é que eu não aceito imposição. Aceito o diálogo. De fato, então, sob o seu ponto de vista, a delegada, né, que se predispõe ao Senado, ela gostaria que o nome dela, Uno, pelo Cidadania, fosse também apontado ou pelo Podemos também somente? Não, pelo Podemos, mas em aliança em consonância com Cidadania. Com Cidadania. Seriam dois partidos apoiando um nome só. Isso. Né? E aí você incomoda por você estar à frente do Cidadania. Porque a gente momento, lançou né? o nome anteriormente, comecei a dialogar com a sociedade, e aí eu posso dizer que não só outros partidos aliados, amigos, como é o caso da Daniele Garcia, mas outras pessoas não acreditaram nisso. É isso que é isso que eles precisam entender. É que eu dialogo com a população. Quando eu vou para o interior, não procuro os grandes líderes, o prefeito e tal. Pessoas, eu converso com as comunidades. E eles não imaginavam que isso que tivesse viabilidade. Tá meio que na moda defender LGBTQI+, QIA+, o negro, as minorias e tudo mais. Sim. Eu sou defensor disso. Quem me conhece sabe, enquanto jurista, que eu sou um amante apaixonado, defensor ferrenho de liberdades e de direitos fundamentais. Sim. E eu vou lá me inscrever como candidato negro, porque essas são as minhas origens. Sim. Ok, mas não o negro vítima. É de se deixar bem claro aqui no seu espaço. É não querer pegar uma carona, né? Não. Eu quero ser
o primeiro senador negro de Sergipe. Mas não porque eu sou negro. Ou eu vou votar em alguém porque é mulher. Ou vou votar em alguém porque tem uma opção. Porque é gay. Não. Eu sou um negro, mas um negro preparado. Se eu, como negro, não trouxer para a sociedade um conteúdo, e eu chego lá no Senado sem conteúdo nenhum, só porque eu sou negro, vou ficar lá. O negro sentado sem fazer nada. Não é essa. Eu estudei para isso. O que você está trazendo aí é uma ressignificação, né, importante, inclusive de posicionamento de coragem, né? E fique bem claro que você não desmereceu, né, aos nossos telespectadores, você não desmereceu as lutas, né, de todas as classes, mas acha que há, pelo próprio trabalho com que você realizou sua vida, como defender isso com posicionamento sem o chamado vitimismo, né? Sim, agora, as coisas se aliam. Perfeito. É importante deixar claro que aquele que está do outro lado, que não parou para refletir sobre isso, Sim. quando ele olhava para Di Machado, já tinha o preconceito lá na cabeça dele. Esse aí não vai conseguir. Esse aí, então, pobre, preto, das Gay. Classes sociais. Isso, quando o pessoal olha, imagina, esse aí não vai. O que vai é aquele que está na caixinha, Sim. tá bom? Sim. Então, é óbvio que eu não estou, né, nesse arquétipo de quem está me ouvindo. Falei uma palavra difícil, mas assim, no imaginário, Sim. no ideal de quem está do lado de lá. Ele pensa aquele cara forte, com um bigode, representativo de uma elite, de uma aristocracia. Com um projeto, né? Isso, com o estereótipo lá daquele que comanda a política sergipana, tá? Então, quem é negro, quem é das classes mais baixas, sabe por onde ele passa, como ele é olhado. Isso ainda existe no Brasil. Existe. Mas eu quero dizer que eu agradeço muito a imprensa que percebeu esse detalhe, mas eu quero dizer que este negro, que este jovem que veio das classes mais baixas, esse não é um mero discurso. Eu não quero o seu voto porque eu sou o coitadinho que vem de lá. Não, eu quero representar o jovem da periferia que perceba em mim, na minha história, que ele também é capaz de chegar lá. Ou seja, é a visão daquele que pode se superar a partir dessas dificuldades. A partir daí, eu quero mostrar para ele que esta luta não é em vão, que os próximos negros podem ter outra realidade no país a depender da nossa participação. E quero que ele sinta orgulho de ir lá no Senado, eu lutar pela educação e mostrar que pela educação, pela minha própria história, a vida dele pode mudar lá. Tem um detalhe aí que é em relação à pessoa que o apoia, né, que é o senador Alessandro Vieira, que teve um pleito fabuloso em termos de número de votos, não é? Mais votos até do que o próprio governador do estado de Sergipe, né, à ocasião. E hoje as pessoas discutem se realmente aqueles votos foram legitimados ou se foram votos emocionais. Porque à época o senador estava pró-Bolsonaro, porque existia aquela visão muito enfática de que os delegados iriam prender todos os ladrões do país, etc., né? E as pessoas até queriam realmente que isso de fato acontecesse, sim, dado o número de pessoas que roubaram esse país inteiro, né? E aí ele é eleito com aquela expressividade de votos. Pergunta-se agora se, né, ele teria capacidade de fato, transpor esses votos. Como é que você verifica esses questionamentos do povo? Obviamente, questionamentos que não podem ser ignorados em hipótese alguma. Perfeito. Eu não podia estar no lugar melhor com o apresentador inteligentíssimo que faz uma pergunta dessa, que me dá a oportunidade, obviamente, de ir falando com a população sobre algo que ela realmente conversa. Não é? Em primeiro lugar, eu chamo alguns pré-candidatos de pré-candidatos fake. O que é isso? É aquele sujeito que no plano federal defende um candidato, no plano estadual se abraça com outro grupo. É aquele que você pergunta sobre a educação, ele diz, eu vou ajudar Lula. No fundo, ele não tem o que apresentar. Você pergunta aí sobre saúde, eu vou ajudar Lula. Sinceramente, estou falando de Lula, mas pode ser o contrário, Bolsonaro. É aqueles que vão fazer o que o líder manda. Então, eu não espero participar do pleito eleitoral para herdar nada de Alessandro Vieira, senão a sua companhia, senão a qualidade do seu mandato.
O que eu espero é dialogar direto com a sociedade. Eu insisto na conversa com o povo. E eu entendo perfeitamente que aquela realidade de 2018 não se repetirá. Bolsonaro não repetirá o mesmo fenômeno, a esquerda não vai ter a mesma capacidade de se apresentar para a sociedade dizendo eu sou a salvação do planeta, porque eles sabem o que fizeram enquanto passaram. Já há um desgaste. Já há um né? desgaste. Tá? Então, assim, nada será como antes. Verdade. Né? Nada será. Então, mas na minha leitura, o senador faz um bom mandato. Agora, eu tenho algo a apresentar que é singular. Singularizando, vamos singularizar. Eu preciso que a sociedade me avalie enquanto Adir Machado, sua história e aquilo que eu vou falar. E daí eu faço uma crítica àqueles que querem fazer o debate político. Me perguntam, você vai atrapalhar Daniel Garcia? Você vai se aliar a fulano de tal? Você vai para tal partido? Você vai... Mas não me perguntam o que é que eu pretendo fazer com a educação. Exatamente. Eu não posso nem perder um minutinho aqui do seu programa para dizer para quem está me ouvindo. É possível fazer muito pela educação e ela está ameaçada. E eu estou falando com um professor. Verdade. Belíssimo professor, por sinal. Obrigado. Então, a educação, o pouco que ela evoluiu no Brasil nos últimos tempos foi fruto de um financiamento garantido, chamado Fundeb. Este Fundeb é fruto de uma cesta de tributos pagos pelo brasileiro de uma forma geral. Mas ele vai ser empregado especialmente na educação. E tem um discurso neoliberal que começou lá em 2015, dizendo o seguinte, olha, essas vinculações e subvinculações constitucionais, falei um termo difícil, quero dizer assim, um pedaço desse imposto vai vir para esse fundo, que é o Fundeb, isso é ruim para a economia, porque deixa o gestor engessado, como se assim, eu ganho 1.000 e tenho que reservar 250 para a educação, que é exatamente isso, 25%. 25%. Eu tenho que reservar isso para a educação. E eu gostaria de, nesse momento, reservar 23%, ou então 50%. Ele quer ter liberdade para gerir. Mas você que está me assistindo, acha mesmo que, no nível de gestores que a gente tem no Brasil, a educação pode ficar à mercê dessa vontade política dele? É melhor que fique na Constituição Federal mesmo, vinculada. E saibam vocês, eles estão tramando para retirar essas vinculações e deixar o gestor livre para o futuro. Se eu estiver no Senado, não. Eu vou tentar garantir que esse Fundeb fique e se amplie com vinculações. E vou mostrar que tem dinheiro. Porque eu sou um expert em orçamento público. Tem dinheiro. Tem dinheiro. O problema é que a gestão da economia brasileira, a gestão fiscal, ela está toda direcionada para transformar esse país no paraíso dos investidores. Ela está com base nos juros. Quando é que você tem essa certeza exata de que vai ser aceito pela cidadania? Qual é o prazo máximo? Sim, o prazo máximo é agosto. Eu não tenho a menor dúvida de que eu não só vou ser aceito, como estou aceito pelo Cidadania. Perfeito. Eu quero deixar o filiado do Cidadania muito tranquilo relativo a isso. Não há nenhum problema dentro do Cidadania. A questão é que todo cargo majoritário precisa ser fruto de alianças, de entendimentos. Agora, há uma tradição política nossa de que esse entendimento tem que ser feito por quem se mostra eleitoralmente viável. Eu entendo que sim, isso também é importante. Mas não adianta eu colocar para a sociedade um candidato eleitoralmente viável, mas sem conteúdo. Eu quero propor à cidadania, aos aliados, uma junção das duas coisas. Vamos colocar alguém que se mostre viável, que consiga dialogar com a sociedade bem, que seja respeitado pelo povo, mas que leve alguma coisa. Não dá para ficar só posando de bonitinho, tá? Eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu vou dar um aviso importante, volto. É uma pergunta bem intrigante, eu quero sua resposta. Antes, o Grupo Sacel, que possui uma grande credibilidade no mercado sergipano, expandiu e começou a atuar em novas áreas. Uma delas está na administração condominial. A empresa já tem 2 anos de funcionamento e segue bem consolidada, carregando com segurança, com inovação e dinamismo. Agora também na administração de condomínios. Uma equipe com excelentes profissionais poderá colaborar e muito em organizar o patrimônio pelo qual você é responsável. A Sacel Administração Condominial está localizada no edifício Horizonte Jardins, na Avenida Doutor José Machado de Souza, bairro Jardins. Mais informações pelo 79 30 22 5522
ou pelo e-mail fabiana@sacelcondominial.com.br. Eu volto aqui com a pergunta que não pode deixar de ser feita. Quando você fala sobre pessoas que já acham que estão eleitas, possibilidades de intervenção entre Eduardo Amorim, Daniele Garcia, quando nós voltamos para o futuro confronto que vai haver entre você e a delegada, né, por essa disposição de nome mais majoritário, você acha que é um grande erro da delegada achar que, por ter sido o combate maior do prefeito atual Edivaldo Nogueira na última campanha, né, ao município, ela achar que o mesmo fenômeno pode ser repetido agora no Senado? Ou, só para fechar a pergunta, você acha que cada pleito é um pleito? Cada pleito é um pleito, já começa por aí. Né? Mas não posso deixar de dizer da minha alegria de ter visto aqui que a Sacel é patrocinadora do programa de dentro. Eu passei o Réveillon com a minha família, com a família do Grupo Sacel. Mandar um abraço para todos eles. São grandes investidores, né? Um Réveillon maravilhoso e eu gosto muito de ver o sergipano que produz coisas boas. E que apoia, né, os projetos locais. Não tenho dúvida. Então, um abraço para todos vocês que fazem essa Sacel. Então, entendo que o grupo de oposição fez um bom trabalho. Sim. As eleições não vão se repetir, as situações não são as mesmas. Inclusive, a população vai percebendo esse movimento. Eu acho que fizemos no passado, a delegada Daniele Garcia, Alessandro Vieira, o então secretário de Segurança Pública João Batista, Clóvis Barbosa no Tribunal de Contas, fizemos um grande trabalho. Porém, o Brasil, depois da eleição de Bolsonaro, também passou por transformações, que também influenciadas por transformações do mundo. Acho que esse discurso de corrupção, de que nós somos honestos, de que nós somos... Enfim, esse discurso é importante, mas isso não passa do básico. Nós sermos honestos já é a nossa obrigação, de uma forma geral, como cidadão e como políticos mais ainda. Só que o povo que está indo lá na mercearia, está vendo o produto ficar encarecido, que ele pega o ônibus e vê que a passagem está pesando no bolso dele, que o desemprego bate a sua porta e ele olha para os seus filhos, tem dificuldade, aquele que está sem água lá no interior, e infelizmente, viu, Denis, eu vou visitando o interior, vejo que um dos grandes problemas ainda dos povoados é falta d'água para consumir, e muitas vezes para plantar e ter dali a sua subsistência, agricultura familiar. Estamos passando por problemas medievais ainda no interior sergipano. Mas, enfim, esse nosso discurso de combate à corrupção não é suficiente. Nós precisamos entregar com confiança para a população um discurso e uma prática que resolva outros problemas. Por exemplo, não adianta ficar no pleito eleitoral dizendo vamos estimular emprego e renda. Emprego e renda como? Então, é muito normal isso daí. Então, nós precisamos afirmar que emprego e renda vai depender de um conjunto de reformas do Estado brasileiro, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma eleitoral, reforma política, reforma trabalhista, tudo isso, mas todas elas concatenadas para resolver este problema. E as reformas que ocorreram até aqui não ajudaram em nada. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e a minha folha de pagamento ela é pressionada pelos tributos, ou seja, se o que eu pago de imposto sobre a minha folha de pagamento pressiona as minhas contas, quando eu tiver dificuldade eu vou desempregar. Eu vou colocar funcionário para fora. E aí vai ter desemprego e essa história de emprego e renda é pura falácia. Agora, por outro lado, tem aqueles hipócritas, aqueles que têm que enganar o povo. Quer dizer, vamos fazer uma reforma tributária e vamos tirar esses impostos daí. Sim, aí tira imposto, vai faltar dinheiro para a saúde, para o SUS na hora de combater a Covid. Então, no fundo, se não tiver competência para lidar com isso aí não vai passar de blá, blá, blá. O que eu quero dizer... literalmente palavras. É conversa. Agora, como dizer isso ao povo que está mal educado? E eu vou explicar. Eu vou tirar
eu não, né? Estou falando, o correto é o Brasil retirar tributo que pressione a folha de pagamento das empresas, é verdade, estimula o emprego, mas esse recurso que deixa de entrar nos cofres públicos por conta de que o Estado brasileiro diz, eu não vou cobrar imposto disso daqui, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E de onde deve sair? Deve sair das renúncias fiscais, por exemplo. Tem grandes empresas. Você é a favor de que o rico no país ele pague mais impostos do que a classe média, a classe proletariada, exemplo? Você vai ver como é. Isso é entrevistado por pessoa de muita inteligência. O que é que acontece? Porque você é um estudioso da área A também, tal né? reforma tributária que fala sobre a faixa de contribuição do imposto de renda, essa é mais uma pressão sobre a classe média que você falou. Por quê? Porque a evolução do piso, a partir de que renda eu pago o imposto de renda, ela evoluiu pouco. Lá em cima, evoluiu pouco. E você aumenta a faixa de contribuição de quem está aqui no meio. Ou seja, o pobre continua pagando muito imposto, inclusive por conta do efeito regressivo dos tributos brasileiros. A classe média vai pagar mais e as grandes fortunas, nada. Se você faz uma empresa e você tem lá seu faturamento, depois você retira um pedaço da receita dessa empresa e coloca na pessoa física, nessa operação, você não paga o imposto. Então, imagine quantos bilionários estão ganhando dinheiro disso aí. E o país sabe disso. Sim. Né? Quem governa o país no geral, desde o executivo ao estadual, em nível federal, esses níveis sabem disso, né? E aí falta o que você disse, sair da teoria para a prática, porque sem isso não vai haver mudança. Veja, isso é importantíssimo, mas as grandes estruturas políticas são financiadas por eles. Sim. Logo, eles não têm independência nem condição de fazer a mexida nisso. Mas você não viu nas redes sociais todo mundo reclamando do Supremo? Porque o Supremo decide assim, porque o Supremo decide acolá. E a população ficou com a sensação de que não tem o que fazer, porque ministros do Supremo são semideuses. E eu quero dizer para essa população o seguinte, eles não são semideuses, e não ficam lá eternamente. Eles podem sofrer impeachment como pode sofrer o presidente da República. Ocorre que esse impeachment só pode ser votado pelo Senado Federal. Ocorre que se você vota num candidato ao Senado, que tem um rol de processo na gaveta do ministro, com que independência ele vai fazer o impeachment do ministro? Acaba um amarrando o outro, né? Pronto. Então, na verdade, o que eu proponho? Eu proponho que no Senado e na Câmara dos Deputados você tenha parlamentares com conteúdo que saiba discutir o que tem lá. Porque se você sair perguntando a muitos daí o que é que estão discutindo lá, eles nem sabem. Ele fica caçando emenda para ficar te enganando, dizendo que botou 50 mil numa praça, 100 mil na outra, e por aí vai. E votando contra você na reforma trabalhista, na reforma administrativa. É isso que eles vão fazer. Mas você precisa de alguém com conteúdo e alguém com independência, que possa chegar lá e fazer o debate com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, alguém sem amarras e sem rastros de corrupção. Sim, mas também alguém que não chegue lá com radicalismo. Perfeito. Porque é preciso, a população vai entendendo que esses famosos radicais ficam lá isolados. Não é? É alguém que consiga fazer o diálogo com todas e quaisquer correntes. E significa dizer, ter independência, ter firmeza de princípio, não significa ser arrogante e não fazer o diálogo. Alguém vai perguntar, e você vai dialogar com o Renan Calheiros? Eu sim. Deve, né? Porque se ele chegar no Senado Federal com o voto dos alagoanos, eu vou ter que conversar com ele. Agora, conversar com alguém que não tem a mesma ideia que eu, que não pensa igual a mim, que não tem as mesmas práticas que eu, não significa dizer que eu não possa sentar à mesa. Quero agradecer a sua presença. Eu acho que é um caminho aí que começa, né? De trabalho. Estamos literalmente em meio a fevereiro ainda. Esse pontapé final dá-se-á em agosto, é isso? Em agosto, sim. Em agosto, mas você ainda continua aí trabalhando e colocando as ideias até para que a própria sociedade venha a conhecer mais seu perfil, tanto pessoal quanto também o perfil ideológico. Muito obrigado por sua presença, viu? Olha, eu que sou toda gratidão a você, Denison, por dar essa oportunidade, né? Todo o grupo fã, né? Mas e você em especial, Obrigado. que é amigo da minha amada, e eu espero
que a gente possa se conhecer também do ponto de vista pessoal, Obrigado, um pouco querido. mais. Eu gosto desses vínculos. Obrigado, querido, viu? Sucesso aí na trajetória e vá nos informando aí tudo que for ocorrendo entre esses caminhos ainda a serem tecidos entre a cidadania, né, o PSDB, não é isso? E no caso também o Podemos. É importante para a gente formar a sociedade. Eu estive aqui no Singularizando de hoje com a Adi Machado, que é pré-candidata ao Senado pelo Cidadania no pleito agora de 2022. Um grande abraço a vocês, até o próximo encontro aqui no Portal Fã. Muito obrigado por sua atenção, sempre.